nossa exposição do Sermão da Montanha. E hoje nós vamos ingressar no último capítulo do Sermão da Montanha, que é o capítulo 7, de acordo com o ensino de Mateus. E, portanto, hoje nós falaremos de um assunto um pouco delicado. E eu gostaria que você prestasse bem atenção no que nós iremos compartilhar aqui nesta manhã. Obrigado, Luiz. Nesta noite, nós falaremos a respeito de julgamento. O tema da mensagem esta noite é subjúdice. Subjúdice é um termo em latim que indica justamente algo que está sendo analisado, sendo processado em pleno julgamento. Portanto, desde já, convido você a abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do primeiro verso. Mateus, capítulo 7, a partir do primeiro verso. Todos encontraram? Assim diz o texto, palavras do nosso Senhor Jesus. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não reparam na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Apenas até aí. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te damos graças nessa noite. Nós reconhecemos que a tua bondade e o teu amor nos atraiu para esse ambiente de unidade. E, portanto, de coração aberto, nós te suplicamos que o teu Santo Espírito possa aplicar a sua verdade em nossos corações. Nós te pedimos que nesta noite haja expansão de entendimento, que o nosso coração seja aquecido por essa verdade e que o Senhor venha transformar as nossas vidas a respeito daquilo que diz a tua palavra, Pai. Que possamos sair daqui completamente mudados, quebrantados, transformados para o louvor do teu santo nome. Assim te pedimos nesta noite, não em nosso nome, mas em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Subjúdice. Você saberia me dizer quanto tempo dura um processo judicial no nosso país? Bom, eu já adianto dizendo que não existe um prazo determinado, porque cada processo tem o seu próprio trâmite. Pode ser que um mesmo fato para algumas pessoas dure meses e para outras dure anos. E tudo isso vai depender de uma série de fatores. Por exemplo, se a comarca tem apenas uma vara judicial, obviamente esse processo vai demorar muito mais. Agora, se a comarca ela tem mais de uma vara judicial, então ali haverá um sorteio e a vara que recebeu o seu processo terá uma influência direta na duração desse processo, porque a forma de trabalhar é diferente, o número de processos pendentes também muda. Outra questão é a questão dos prazos. Existem prazos para cada ação dentro de um processo. Portanto, você pode contratar o advogado mais caro e o mais famoso, mas ele vai ter que respeitar os prazos. Outro fator que pode deixar o processo ainda mais demorado
é a complexidade de tudo aquilo que está sendo pedido. Vai ter perícia? Vai ter estudo social? É uma ação familiar onde está se discutindo algum tipo de guarda? Então tudo vai depender dessa complexidade do que está sendo pedido dentro do processo. Vai depender também se o processo terá ou não algum tipo de acordo, porque se tem acordo, ele fica mais curto. Se não tem, ele pode se estender cada vez mais. E se não houver acordo, nós também temos a questão do recurso, porque se você ou então a outra parte entrar com recurso, buscar recorrer, obviamente esse processo vai se estendendo. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que um julgamento, né, Dalido, pode demorar muito, muito mesmo. Por isso que tem uma frase que diz que no Brasil, a justiça brasileira tarda, e tarda muito. Só que olhando para o texto que nós lemos nesta noite, Jesus não está falando de um processo judicial que é demorado. Aqui no texto, Jesus está falando de um julgamento que acontece muito rápido. É o julgamento mais rápido que existe. E esse julgamento, ele é rápido porque ele acontece no tribunal dos nossos pensamentos. Ele acontece no tribunal dos nossos olhos. À medida em que observamos um fato, em frações de segundos, nós já nos sentimos capazes de dar uma sentença. Porque o nosso tribunal interno, ele é muito célere. O que eu quero dizer é que nós temos facilidade em julgar pessoas. Nós somos rápidos em julgar. Quem de nós nunca julgou alguém negativamente e no final das contas se surpreendeu? Ou quem de nós nunca julgou alguém positivamente e depois de tudo acabou se frustrando? A verdade é que nós fazemos julgamento o tempo todo. E a maioria deles nós fazemos sem perceber. Mas a grande questão para nós nessa noite é: nós cristãos, podemos ou não podemos julgar pessoas? É sobre isso que eu quero falar nesta noite. E olhando para o texto, Jesus vai trazer para nós como igreja pelo menos 3 advertências no hábito de julgar pessoas. E eu começo com a primeira advertência. A primeira recomendação, ou o primeiro alerta que Jesus traz para nós como igreja, é a respeito dos critérios e das medidas que nós utilizamos no ato de julgamento. Os versos 1 e 2 dizem: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Olhando para essa palavra, nós estamos diante de um dos textos mais mal interpretados nos dias de hoje. Porque geralmente quando proferimos alguma palavra de juízo, alguma palavra de julgamento, de crítica a alguém, rapidamente somos repreendidos por algumas pessoas que dizem: olha, você não pode me julgar, porque ninguém é perfeito. Por exemplo, quando aparecem alguns falsos mestres na internet, ensinando as suas batatadas, disseminando suas heresias e falsas doutrinas, geralmente nós pastores nos levantamos e dizemos: olha, isso que esse cara está ensinando não é bíblico. O que ele está dizendo é errado e não tem nada a ver com o evangelho. E aí, de repente, surgem na internet os defensores com o escudo de Mateus 7,1 dizendo: ei, você não pode criticar, você não pode julgar. Outro exemplo é quando algumas pessoas estão vivendo na prática do pecado e são confrontadas. Geralmente elas usam Mateus 7,1, dizendo: vocês não podem me julgar, me deixem em paz, vocês não podem me criticar, não podem me confrontar, vocês não podem me corrigir, vocês não podem falar nada contra mim, porque Jesus disse que ninguém pode julgar ninguém. Agora, será que foi isso mesmo que Jesus disse? Preste atenção. Primeiro, quando Jesus diz para não julgarmos, isso não significa que devemos fazer vista grossa para o pecado e para a injustiça cometida pelos homens.
Deixar de julgar não é fingir que não estamos vendo o que está sendo feito de errado. Afinal, nós cremos que o pecado deve sim ser confrontado em amor, porque essa é a função pública do Evangelho: confrontar a injustiça, confrontar o erro, confrontar o pecado. Então, quando algumas pessoas maliciosas usam Mateus 7,1 para dizer: vocês não podem me julgar, o que na verdade elas estão querendo dizer é: me deixe pecar em paz. Ou seja, por trás de todo não me julgues, sempre existe um me deixe pecar à vontade. Portanto, a ordem para não julgar não significa deixar de confrontar pecados e falsos mestres. Agora, olhando para esse texto, a gente precisa também entender algo muito importante, porque Jesus não está nos proibindo qualquer tipo de julgamento. Ele não está proibindo que façamos qualquer tipo de julgamento, porque olhando para o Novo Testamento, nós temos uma boa base bíblica para fazer julgamentos. Por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, Paulo diz que quando houver contenda entre os irmãos na fé, os crentes mais sábios devem julgar a situação para que o problema seja resolvido. O mesmo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, diz que nós devemos julgar as pessoas que vivem na prática de pecados impenitentes, ou seja, pessoas que não demonstram arrependimento e insistem em viver nas mesmas práticas. Também em 1 Coríntios, no capítulo 14, Paulo diz que devemos julgar as profecias. Ele diz: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. O mesmo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses na sua primeira carta, ele diz: julgai todas as coisas e retenham o que é bom. E acima de tudo, o nosso Senhor Jesus, em João capítulo 7, verso 24, ele diz: não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. É o próprio Cristo nos orientando a fazer julgamentos conforme a reta justiça. Portanto, Jesus não está proibindo realizarmos qualquer tipo de julgamento. Ele não está dizendo que é errado proferir um juízo desfavorável a respeito da conduta de alguém, porque biblicamente nós temos o dever moral de fazer juízo de valor com base na reta justiça, que é a palavra de Deus. E aqui vale um alerta para todos nós: o julgamento que a Bíblia nos autoriza é um julgamento de discernimento e não um julgamento de condenação. Quando julgamos com discernimento, estamos simplesmente distinguindo o que é correto do que não é correto. O próprio Jesus disse que a árvore nós conhecemos pelos frutos. Isso é um julgamento de discernimento. Em contrapartida, quando praticamos o julgamento de condenação, nós estamos tentando ocupar o lugar de Deus. E nós não temos esse direito. Então há uma grande diferença entre julgamento de discernimento e julgamento de condenação. E além do mais, não podemos julgar a intenção do coração das pessoas, porque só Deus é capaz de julgar intenções. Em contrapartida, nós podemos biblicamente julgar ações externas com base nas Sagradas Escrituras. Por isso, repito, Jesus não está proibindo qualquer tipo de julgamento. Aqui nesse texto de Mateus 7,1, ele está simplesmente nos alertando, nos advertindo contra os perigos de um julgamento com critérios e medidas erradas. Porque quem julga, de acordo com Jesus, vai ser julgado. Quem gosta de brincar de juiz, uma hora ou outra, pode acabar se assentando na cadeira dos réus. Então, se a mesma régua que você utiliza para medir a vida das outras pessoas, será a mesma régua que vão utilizar para medir também a sua vida. Por isso, se estivermos decididos a julgar alguma coisa, precisamos ter cautela, responsabilidade e amor, porque o que plantamos, nós vamos colher. Se você julgar sem misericórdia, o seu julgamento também será sem misericórdia. Se você julgar com compaixão e bondade, você também será julgado com compaixão e bondade. Portanto, cuidado com os critérios
e com as medidas que você usa na hora de julgar a vida de alguém. Porque os filhos de Deus devem caminhar mediante os critérios da retidão e as medidas do amor. Porque quando nós julgamos com amor, estamos mais interessados em ajudar do que prejudicar. Mais interessados em promover do que rebaixar. Portanto, o julgamento, segundo a reta justiça, ele deve vir acompanhado de misericórdia, amor, socorro, acolhimento, porque um coração que já provou do perdão de Deus, ele vai ser muito cuidadoso ao julgar a vida de outras pessoas. Então, nós podemos julgar? Sim, mas segundo a reta justiça. Portanto, jogue fora a sua toga do orgulho e vista-se da toga do amor. Troque esse espírito crítico por um espírito de brandura, que essa seja a sua medida e que esse seja o seu critério de juízo. Essa é a primeira advertência de Jesus. Cuidado com os critérios e as medidas na hora do julgamento. Segunda advertência que Cristo nos apresenta: cuidado com a hipocrisia. É o que vai dizer os versos de 3 a 5. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você mesmo tem uma trave no seu próprio? Aí Jesus diz: hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Aqui quando Jesus diz: não julgueis, qual tipo de julgamento que Cristo está proibindo na prática da igreja? E de maneira objetiva eu já digo a você, o julgamento que Jesus proíbe é o julgamento hipócrita. Esse sim é o julgamento que ele está proibido no verso 1 do capítulo 7. Ele proíbe todo tipo de julgamento hipócrita. Porque o julgamento hipócrita é quando eu sou capaz de enxergar o cisco que está no olho do meu irmão, mas incapaz de enxergar a trave que está no meu próprio olho. Ou seja, é incoerente eu julgar alguém de um pecado que eu mesmo estou praticando e ainda em proporções piores, em proporções mais terríveis. E todo julgamento hipócrita, ele se torna um julgamento temerário e um julgamento sem amor. O julgamento temerário é um julgamento apressado. É um julgamento subjetivo, arrogante. É aquele julgamento fundamentado em impressões, em informações de segunda mão. É um julgamento baseado em fofoca, em maledicência. Isso é julgamento temerário. Isso é hipócrita. E além de temerário, o julgamento hipócrita é um julgamento sem amor. O julgamento sem amor é um julgamento frio, que condena o irmão pelas costas, que não lhe dá o direito de estar presente e ser ouvido. O julgamento sem amor é quando no secreto do nosso íntimo existe uma satisfação malévola em ver a desgraça alheia. É um tipo de julgamento que nos dá um gostinho de superioridade. Acusamos, rebaixamos o outro para nos sentirmos grandes. E ao nos sentirmos grandes, a gente fica dopado de orgulho. A gente fica embriagado de justiça própria. Portanto, Jesus está proibindo o julgamento hipócrita. Porque todo juízo hipócrita é cruel, é injusto, é temerário e é sem amor. Jesus está proibindo a crítica que fazemos a alguém sem a real consciência de quem somos. Ele está reprovando todo espírito crítico, hipócrita e condenatório. Meus irmãos, se não vigiarmos, nós temos uma forte tendência de enxergar os nossos erros com lentes de redução e enxergar os erros alheios com lentes de aumento. E por isso, com o erro do outro, eu sou severo, mas com os meus próprios erros, eu sou tolerante, complacente, misericordioso. A verdade é que quanto mais carnal eu sou, mais facilidade eu tenho de enxergar o pecado na vida das pessoas.
Em contrapartida, quanto mais espiritual eu me torno, mais eu consigo enxergar os meus próprios pecados. E por falar em enxergar os nossos próprios pecados, no texto Cristo nos dá uma solução para acabarmos com todo julgamento hipócrita. E qual é a solução? A solução se chama autojulgamento. O hábito de julgar a nós mesmos nos disciplina a não sermos hipócritas no julgamento de nossos irmãos. Portanto, o autojulgamento deve preceder o julgamento alheio. Eu acredito que todo mundo aqui já deve ter ouvido aquela ilustração do lençol sujo, onde marido e esposa, todas as manhãs, tomavam o seu café, olhavam pela janela e a esposa dizia para o marido: olha, meu bem, aquela vizinha nossa, ela mal consegue lavar os próprios lençóis. Olha que lençóis sujos, encardidos. Até que um dia o marido, não aguentando mais aquela história, ele abriu as janelas e disse: o problema não está no lençol, o lençol está limpinho. O problema foi você que até hoje não teve coragem de lavar os vidros da nossa janela. Exatamente disso que Jesus está falando. Nós precisamos lavar as nossas janelas antes de tentar falar dos lençóis da vida de alguém. Porque o auto-julgamento deve preceder o julgamento alheio. Essa é a solução para não sermos hipócritas, de acordo com o ensino de Jesus. Porque aqui no texto, Jesus está falando do problema da trave e do cisco. Jesus utiliza uma ilustração e ele pega dois objetos que eram encontrados numa carpintaria do primeiro século. Os carpinteiros, eles construíam suas casas e usavam grandes vigas, grandes traves na construção do teto. E além das traves, Jesus também cita o cisco. Em algumas traduções, o argueiro, que é uma pequena partícula de serragem, é um pequeno farpo presente no ambiente de carpintaria. Contudo, no que diz respeito aos nossos olhos, seja uma trave, ou seja, um cisco, ambos são considerados um corpo estranho. Em termos médicos, um corpo estranho é um objeto ou uma substância que naturalmente não pertence ao nosso corpo, ao nosso organismo, e precisa ser removido. E de acordo com essa figura de linguagem utilizada no texto, esse corpo estranho nos olhos representa o pecado. Portanto, o pecado é um corpo estranho na nossa forma de enxergar a vida. O pecado é um corpo estranho na nossa maneira de observar as pessoas à nossa volta. Porque, meu irmão, quem já teve um cisco no olho sabe o que eu estou falando. Se um cisco no olho incomoda, uma trave deveria incomodar muito mais. Ou seja, se eu me incomodo com um pequeno deslize do meu irmão na fé, eu deveria estar muito mais incomodado com as minhas grandes quedas morais. Portanto, Jesus está reprovando aquela pessoa de espírito crítico, que encontra falhas e problemas em todo mundo, menos em si. A verdade é que tem gente que se autopromoveu ao cargo de inspetor da fé alheia. Não sei se você conhece alguém assim, aquela pessoa que fiscaliza cada palavra, cada movimento, é um chato de galocha. Ele consegue medir a espiritualidade de todo mundo, menos a própria. Ele consegue enxergar uma pequena sujeirinha na vida do outro, mas não é capaz de reconhecer que ele mesmo está afundando num lamaçal de pecado. Por isso, precisamos do auto-julgamento, para que a gente não caia no pecado da hipocrisia. E eu confesso aqui abertamente um pecado. Há um tempo atrás fui convidado para estar numa igreja, e num momento do louvor, aquele momento incrível, com a manifestação da presença de Deus, com a igreja toda plena na sua adoração em espírito e em verdade, e eu estava ali, e eu percebi que o líder daquele ministério, ele chegou atrasado, e eu comecei no meu coração a observá-lo, já tecendo juízos, percebendo como é rápido o nosso tribunal da mente. E aquele líder chegou, e a igreja estava assim entregue em adoração, e aquele líder, simplesmente indiferente, cruzou os braços e ficou.
indiferente da reunião. E eu observando aquela cena, me deu uma certa indignação na minha religiosidade. E eu comecei a condená-lo. Eu falei assim, como que um cara, o líder do ministério, que deveria ser modelo do rebanho, está indiferente à adoração, não está nem aí, está de braços cruzados e, poxa, o que está acontecendo? E comecei a julgá-lo. E graças a Deus pelo Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados. E esse fato me marcou porque eu estava pecando igual ele. Porque eu estava criticando que ele não estava adorando. E eu parei de adorar o Criador para poder observá-lo. E eu estava fazendo pior ainda, porque ao condená-lo, eu não sei como é que estava o coração dele, eu não sei como é que foi o dia dele, eu não sei se ele está passando por alguma dificuldade. E eu fui repreendido pelo próprio Deus. E Deus tem a sua habilidade de nos humilhar, para que haja arrependimento, de nos quebrar, e nos fazer enxergar o nosso lugar. E isso precisa acontecer com cada um de nós, porque eu primeiro preciso lavar as minhas janelas, antes de sair tecendo juízo de valor sobre os lençóis de alguém. Por isso eu repito, o auto-julgamento deve preceder o julgamento alheio. Antes de pregarmos o arrependimento, primeiro precisamos nos arrepender. Eu primeiro preciso limpar as minhas mãos, para depois ajudar a limpar as mãos de alguém. Eu acho que o que deveria acontecer no nosso meio é o seguinte: deveríamos ter liberdade de chegar diante uns dos outros e dizer, meu irmão, eu percebi que você está com um pequeno cisco aí no seu olho. E deixa eu te contar uma coisa. Um dia desses para trás, eu estava com uma trave no meu. Eu estava com um pecado gigantesco na minha vida. E Deus teve misericórdia de mim. Eu me arrependi desse pecado. Eu fui transformado. Por isso eu estou aqui hoje, para te ajudar a retirar esse cisco. E fique tranquilo, porque o meu julgamento não é de condenação. O meu julgamento é de discernimento. E eu discerni, eu percebi que tem alguma coisa errada na sua vida. Eu tenho experiência para te ajudar, por isso eu estou aqui. Fique tranquilo, eu já passei por isso. Deixa eu te ajudar. Deveríamos ter esse nível de maturidade, de liberdade. É isso que deveria acontecer. Uma conversa de igual para igual, e não uma conversa de cima para baixo. Porque a intenção do juízo cristão não é aniquilar. A intenção é restaurar a pessoa. Porque a misericórdia deve prevalecer. Os verdadeiros cristãos são aqueles que julgam a si mesmos, porque assim eles estarão preparados para auxiliar e servir melhor outras pessoas na sua jornada de fé. O nosso juízo, meus irmãos, ele deve transbordar de misericórdia. Eu ouvi uma história de uma família, um pai com os 2 filhos, dentro de um vagão de trem, retornando de uma viagem, e havia um outro homem no mesmo vagão com eles. E esse homem começou a ficar completamente incomodado, porque aquelas 2 crianças estavam inquietas, estavam muito agitadas, fazendo muito barulho, correndo de um lado ao outro, subindo nas poltronas, gritando. E aquele homem ficou indignado, porque o pai estava sentado e o pai não fazia nada, não tomava nenhuma atitude. E de repente esse homem, no alto da sua indignação, ele decidiu se levantar, foi até aquele pai e questionou ele. Olha, meu senhor, me desculpe, mas o senhor não percebeu que os seus filhos estão inquietos aqui dentro desse vagão? Estão correndo, estão agitados. O senhor não vai falar nada com eles? E aquele pai, com um olhar de profunda tristeza, respondeu com a seguinte pergunta: o que você falaria para os seus filhos se você estivesse voltando com eles do enterro da mãe deles? O que eu quero dizer é que o nosso juízo de valor, ele não pode ser precipitado. Nós não podemos perder a empatia, a misericórdia, a compaixão. Se o nosso coração é como o de Cristo, a gente não pode perder isso nunca. E acima de tudo, precisamos arrancar as nossas traves. Precisamos aprender a lavar as nossas janelas.
Porque a solução contra a hipocrisia é aprender a julgar a nós mesmos. Essa é a segunda advertência que Jesus nos faz nesse ensino sobre o tribunal humano. Terceira e última advertência que Jesus nos faz, e essa parte é um pouco delicada. A terceira advertência que Jesus nos faz é sobre um julgamento muito difícil, porém necessário. E ele diz no verso 6, não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Meus irmãos, essa é uma palavra muito dura. Em comparação com a lei de Moisés na antiga aliança, cães e porcos são considerados animais impuros. Portanto, na fala de Jesus, esses termos são utilizados para se referir a pessoas más, a pessoas completamente cruéis. São inimigos declarados do reino de Deus. Portanto, não devemos entregar o que é santo a essas pessoas. Agora, como que eu vou distinguir quem são os cães e porcos daqueles que não são cães e porcos? Como? Julgando. Por isso eu disse anteriormente que Jesus não está proibindo qualquer tipo de julgamento. Porque a forma a qual eu vou distinguir quem é cão e porco de quem não é através do julgamento, é através do discernimento. E esse é um julgamento muito difícil, porque o ensino de Jesus aqui no verso 6, é que existem pessoas com o coração tão endurecido, que elas se recusam a ouvir e reconhecer tudo aquilo que vem de Deus. São pessoas completamente obstinadas, e quando ouvem algo a respeito da nossa preciosa fé, elas respondem com desprezo e zombaria. Portanto, quando nos deparamos com pessoas impiedosas, com pessoas totalmente pervertidas, que tratam as verdades divinas com desprezo absoluto, que respondem à nossa pregação com violência e com abuso, nós não somos obrigados a continuar compartilhando o evangelho com essas pessoas, porque insistir com essas pessoas é agir de forma insensata. Insistir com elas é o que Cristo chama de dar aos cães o que é santo e jogar pérolas aos porcos. Para você ter uma ideia, o próprio Cristo, em Mateus capítulo 10, ele disse o seguinte: em qualquer cidade ou aldeia que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se porém não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. E em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Resumindo, Jesus está falando, você pregou o evangelho, foi zombado, foi desprezado, não quiseram te ouvir, sacode o pó. E pare de lançar o que é precioso aos cães. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 18, olha o que o texto diz. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora eu vou para os gentios. Aqui Paulo está seguindo a instrução de Jesus. Ele sacudiu o pó e falou: esse sangue não está sobre a minha vida. Eu preguei a vocês, vocês zombaram, vocês blasfemaram, vocês rejeitaram. Então Paulo se cala e se retira. Há momentos em que na pregação do evangelho a gente vai simplesmente se calar e se retirar. Jesus se calou diante do sumo sacerdote. Jesus se recusou a falar com Herodes.
Jesus se calou diante dos soldados que zombavam, batiam e cuspiam no seu rosto. Diante de Pilatos, Jesus parou de responder e a Bíblia diz que ele também se calou. Ou seja, houve momentos em que o próprio Jesus não jogou pérolas aos porcos. É por isso que eu estou dizendo que esse texto é muito difícil. É um julgamento muito difícil de ser feito, porque nós precisamos do Espírito Santo para ter esse discernimento quando nos calar. Eu sei que a nossa missão principal é pregar o Evangelho. Jesus disse que devemos ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, ou seja, sem distinção. Esse é o nosso dever, essa é a nossa responsabilidade. Pregar o Evangelho a todas as pessoas. Contudo, de acordo com o ensino de Jesus, existem limites. E haverá momentos em que o desprezo ao convite do Evangelho deve ser punido com a retirada dos mensageiros da Boa Nova. Ou seja, haverá momentos em que simplesmente devemos nos calar e nos retirar, porque cães e porcos não sentem atração por aquilo que é santo. E para tomar tal decisão, precisamos julgar com discernimento. Por isso eu disse que é um julgamento difícil de ser feito. O resumo de todas as advertências de Jesus. Primeiro, cuidado com os critérios e medidas que você utiliza na hora de julgar alguém, porque certamente vão usar isso contra você. Segundo lugar, o julgamento que Jesus proíbe é o julgamento hipócrita. Não podemos viver dessa forma. E por fim, existem temporadas, existem momentos no nosso ato de repartir as boas notícias que vamos precisar de discernimento para identificar os cães e os porcos. Por mais difícil que seja, é o que a Escritura nos ensina também. E eu quero encerrar essa mensagem compartilhando com a igreja ou reforçando alguns princípios para que façamos bons julgamentos com base na Escritura Sagrada. E a primeira dica que eu compartilho com a igreja é: seja cauteloso. Seja cauteloso. Em 1 Coríntios capítulo 4, Paulo diz para não julgarmos nada antes do tempo, porque Cristo vai manifestar os intentos do coração de cada um. Então, se você tem dúvida, não diga. Se você não tem certeza, então não fale. Seja cauteloso e não se precipite, porque às vezes você ouviu uma notícia falsa, às vezes você interpretou errado, então seja cauteloso. Outra dica: não se torne um carrasco, não se torne um fiscal da vida alheia. Como eu disse, porque os mesmos critérios que você utilizar, vão utilizar contra você. Portanto, entregue a medida que você gostaria de receber. Outra dica: não faça julgamentos hipócritas, aprenda a julgar a si mesmo, olhe mais para os seus próprios pecados, arranque as suas traves, limpe as suas janelas, não julgue motivações, porque só Deus pode julgar motivações, julgue apenas ações externas, e não julgue segundo as aparências, mas conforme a reta justiça. E não se esqueça que o nosso julgamento é julgamento de discernimento e não de condenação, porque eu e você não estamos no lugar de Deus. Por isso, seja sempre perdoador, seja sempre misericordioso, porque os filhos de Deus usam os critérios da retidão e as medidas do amor. Quando julgamos com amor, assim como eu disse, estamos mais interessados em ajudar do que prejudicar, mais interessados em promover do que rebaixar, porque o coração que já provou, que já experimentou do perdão de Deus, ele é muito cuidadoso ao tecer juízo de valor sobre outras pessoas. Então podemos julgar? Sim, podemos. Mas a pergunta que eu te faço nesta noite: como é que você gostaria de ser julgado? De forma cruel ou de forma misericordiosa? Não se esqueça, a lei da semeadura é real. O que você plantar é o que você vai colher. Por isso, mais uma vez eu digo, jogue fora a toga do orgulho e vista-se da toga do amor. Troque todo espírito crítico por um espírito de brandura. Que essa seja a nossa medida, que esse seja o seu critério de juízo para a glória de Deus Pai.
Eu queria que essa palavra criasse raiz no seu coração. Porque o ambiente de fé é um ambiente completamente relacional. E nós somos muito rápidos em dar sentenças. Nós batemos o olho e já queremos dar uma sentença, sem direito de ampla defesa e contraditório, sem audiência de custódia, sem nada disso. O que nós precisamos fazer é olhar para as nossas janelas e limpar e corrigir tudo que precisa ser corrigido. E se houver pureza em nós, se houver santidade, se houver amor e compaixão, quando eu encontrar um cisco no olho do meu irmão, eu vou ter toda a compaixão e misericórdia. Eu vou ser cuidadoso a promovê-lo, ao auxiliá-lo e não a rebaixá-lo e não a reprová-lo. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar nesta noite, por gentileza. Porque nesta noite é noite de ceia. E pode parecer que não, mas essa palavra de Mateus capítulo 7, ela tem tudo a ver com o ambiente da ceia do Senhor. Porque o ambiente da ceia não é um lugar onde eu fico examinando a vida das pessoas. Mas conforme a instrução do apóstolo Paulo, o ambiente da ceia é onde cada um examina a si mesmo. O ambiente da ceia é um ambiente onde você tem a oportunidade diante de Deus de lançar fora todas as traves no seu olhar. É esse momento onde que diante de Deus você vai lavar as suas janelas em arrependimento. E eu oro a Deus que as lágrimas lavem as suas janelas da alma. Que o Espírito Santo possa reativar os seus dutos lacrimais, que os seus olhos voltem a ser encharcados de arrependimento. Porque depois que suas janelas estiverem limpas, quando a sua visão estiver desembaçada, você vai enxergar com amor a vida do seu irmão, vai poder auxiliá-lo, vai poder ajudá-lo. Por isso eu disse que essa palavra tem tudo a ver com o momento da ceia. Porque de acordo com a instrução de Paulo, no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer a partir do verso 27, ele diz: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. É isso que Paulo está dizendo. E diante desse versículo eu já percebi muitas pessoas cristãs deixam de participar do momento da ceia. Pessoas que já são batizadas, mas não participam desse momento, porque talvez durante a semana pecaram, cometeram algum deslize moral e deixam de participar da ceia. Quando os irmãos servem a ceia, talvez com um ar de religiosidade, como se isso fosse mais espiritual, dizem: não, hoje eu não quero, hoje eu não vou ceiar. E isso não faz sentido, porque Paulo está dizendo: quem comer do pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. Indignamente é um advérbio. Então, assim como o adjetivo é a qualidade do sujeito, o advérbio é a qualidade do verbo, é a qualidade da ação. Então eu e você, pela fé em Jesus, somos dignos de participar da mesa, porque o sangue de Cristo foi derramado sobre nós. Isso nos trouxe dignidade de participar da mesa do Senhor. Então quando Paulo fala de comer o pão e beber o cálice indignamente, ele não está falando do sujeito, ele está falando da ação do sujeito. Porque eu e você somos dignos, mas às vezes estamos comportando como se não fôssemos. Em Cristo nós somos dignos, mas às vezes nas nossas ações elas são indignas. E se elas são indignas, o que a gente precisa? Arrependimento. Porque a Escritura nos ensina que existe um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se porventura eu, que já sou digno pelo sangue de Cristo, encontrei uma ação, um comportamento indigno na minha vida, eu preciso de arrependimento. Porque o verso 28 vai dizer que cada um examine a si mesmo. É o autoexame. É o momento onde eu vou lavar as minhas janelas, eu vou arrancar as minhas traves.
E se eu encontrar alguma coisa errada na minha vida, pastor? Você se arrepende. E depois, eu deixo de cear? Não. Eu já disse isso aqui. Verso 28, que cada um examine a si mesmo. E, assim como a do pão, e beba do cálice. E eu já disse que esse e é uma conjunção coordenativa aditiva, ou seja, dá uma ideia de adição, de acréscimo. Eu vou me examinar, eu vou arrancar as minhas traves, eu vou me arrepender e eu vou fazer alguma coisa. O que a Bíblia nos diz? Coma do pão e beba do cálice, porque a ceia do Senhor é um banquete existencial. A mesa do Senhor é que vai suprir as nossas fomes humanas mais profundas. Então, meu irmão, se você já desceu as águas do batismo, não deixe de participar da mesa do Senhor. E enquanto os nossos irmãos vão estar aqui adorando, queria que você fechasse os seus olhos e tivesse o seu momento diante do Criador, porque nesse momento Ele te dá a oportunidade de você arrancar as suas traves, lavar as suas janelas, de você se examinar diante dEle e de se arrepender. E após isso você vai participar da mesa do Senhor. Enquanto isso, os elementos da ceia vão ser distribuídos. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado, Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu sangue lá no cruz levou o peso do pecado, Ele levou. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Você agora pode comer do pão. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Você pode tomar do cálice agora e vamos celebrar o Cordeiro. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande
de amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre é, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia! Nós te adoramos, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Nós ansiamos a tua volta, Pai. O nosso coração diz Maranata. Nós aguardamos a sua volta. O dia em que o Senhor virá para buscar a tua igreja, onde não haverá mais julgamentos humanos, onde não haverá mais dor, mais choro. Seremos abraçados com um consolo eterno. Nós aguardamos por esse dia, Pai. E até lá nós te pedimos que o Senhor continue enchendo o nosso coração de esperança, que possamos caminhar todos os dias na certeza de que tu és soberano e que é o Senhor quem cuida de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Meus irmãos, que nessa semana, como eu disse, você possa vestir a toga do amor nos seus julgamentos, porque se a gente não vigiar, a gente acaba fazendo alguns julgamentos precipitados, temerários, às vezes hipócrita. Eu disse de manhã que uma vez no ambiente de igreja eu fui vítima de um julgamento injusto. Mas não aconteceu aqui não, pode ficar tranquilo. Foi lá em Belo Horizonte. Na época minha mãe ainda morava no Brasil. E aos 18 anos, Deus me deu a graça de conhecer o amor da minha vida. E eu comecei a namorar com a Deise aos 18 anos. E a minha mãe, ela é apenas 17 anos mais velha que eu. Ela me teve muito nova. Eu me lembro que na época, com 18, ela estava com aproximadamente 35, né? Comecei a namorar com a Deise, e quando você começa a namorar na igreja, os irmãos ficam assim, ó. Todo mundo te observando. Então, você que começou a namorar, fica esperto, hein? E eu me lembro que um dia eu estava andando pela rua com a minha mãe, e ela tinha uma mania de andar abraçado comigo. Desse jeito, minha mãe. Uma mulher bonita, loira.
alta. E aí eu passei em frente a uma loja de uma irmã que congregava no mesmo ministério que a gente. E eu não vi essa irmã, eu simplesmente passei com minha mãe, abraçado. E essa irmã de imediato, ao ver a cena, ela foi orar? Não. Ela ligou para minha sogra. Falou assim: Giovana, eu estou ligando para você porque você não sabe o que aconteceu. Eu vi o Douglas com uma outra mulher. E minha sogra, muito esperta, ela era loira? Era. Mais ou menos dessa altura? Sim. Ah, então tá bom. Minha sogra também não falou nada com ela, né? Deixou quieto. E essa irmã falou assim: mas eu estou ligando porque eu estou preocupada com a Deise, viu? É só por isso que eu estou ligando, para a gente orar. E depois que eu tomei conhecimento, a gente deu muita risada disso, né? E a gente é bem resolvido. Mas aconteceu num ambiente de igreja. Agora, você imagina se isso acontece com um casal que já teve problema nessa área? Você imagina se isso acontece com alguém que não é bem resolvido no quesito do seu caráter? Isso certamente poderia ser um grande desastre, dar uma baita de uma confusão. Mas é apenas um exemplo de que não podemos ser temerários, precipitados no nosso juízo de valor. Né, meu bem? E a mulher loura é a minha mãe. Pode ficar tranquilo. Amém, meus irmãos? Que bom, né? Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, meus irmãos.